Mas que alegria ter você aqui. Quem estava na aula passada aqui, só para eu saber? Tá. Quem começou nessa aula? Tá, tem um pessoal que começou nessa aula. A gente não vai conseguir revisar a aula passada, porque a gente tem bastante conteúdo para pegar da aula de hoje. Então, você que começou hoje na turma do CENIB, o que você faz? Entra lá no site da igreja, vai lá na abinha de CENIB, Velho Testamento 2, você pode pegar a apostila está aqui também, né? Que o pessoal que não veio semana passada pode pegar o material aqui, e aí você preenche em casa essa apostila, pode ouvir o áudio. É uma aula mais introdutória, a gente fez um panorama do Velho Testamento, se localizou onde a gente está na história, o que a gente vai estudar, e a gente falou dos 4 primeiros patriarcas, na verdade os 4 patriarcas que a gente vai estudar. Quem pode me ajudar aí nos 4 patriarcas? O primeiro? Abraão. A gente começa a falar dele hoje. Segundo? Isaac. Depois? Jacó e por último? Isso, então a gente vai falar sobre esses 4. Basicamente a aula passada a gente então fez esse panorama do Velho Testamento, e aí a gente fez uma introdução, leu lá no livro de Hebreus por que eles se destacavam como patriarcas. Quem que lembra aí por que eles eram destacados como patriarcas? Uma palavrinha que repetia de cada um ali. Pela fé. Pela fé. Então a gente vai falar um pouquinho disso na aula de hoje. E hoje a gente começa falando sobre Abraão. Não sei se é esse Abraão aí, mas a gente trouxe uma foto e hoje a gente tem uma presença ilustre aqui na aula. Vou até usar o microfone para isso, quer ver? Ó? Som. Presta atenção aqui, ó. Abraão. Boa noite. Abraão. Opa, nosso amigo Abraão aí. Como é que tá, Abraão? Tava tirando uma soneca aí? É, né? Tenho certeza que o chamado de Deus não foi assim. Abraão, na hora que Deus chamou, ele já estava pronto lá. E a gente vai ler aqui Gênesis 12:1. Gênesis 12:1, que foi o primeiro versículo que você leu essa semana. Eu acho que no chamado de Abraão, ele era um pouquinho mais novo, né? Não era tão velhinho assim, né? Mas vamos lá, vamos ler aqui, ó. Então o Senhor disse a Abraão. Tá prestando atenção aí, Abraão? Sim? Tá ouvindo, né? Sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Dá uma olhada na terra aí, Abraão. Isso. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. E você será uma bênção. Aí, grande Abraão. Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu, Abraão, então? Vamos lá? Conhecer essa terra, aprender mais sobre você? Valeu, Abraão. Salva de palmas aí para o Abraão. Obrigado pessoal do Ministério de Fantoche que deu essa força. Então hoje, pessoal, a gente vai começar falando sobre Abraão. Eu não sei se eu perguntei, quem aqui conseguiu fazer a tarefa, que era ler Gênesis 12:19? Levanta a mão bem alta assim. Vocês já estão na frente, porque vocês já vão estar mais ambientados com aquilo que a gente vai falar. E se você não fez a tarefa, semana que vem já vai ter mais um capítulo ali para você ler. Mas você já pega ali a partir do 12, que lembra que o ponto lá, os 2 pontinhos, vale se ler todos os capítulos que a gente propôs, que era do 12 ao 50. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Abraão. Você pode acompanhar ali na sua apostila, Gênesis 12:19. Em Gênesis 12, vemos um grande avanço na história da redenção. Obrigado, Alisson. Valeu. Quando Deus escolhe e chama Abraão. Há várias coisas para lembrar a respeito deste homem. Quem pode ler para mim a letra A ali, por favor? Ele é o pai da nação judaica e também de algumas outras. Então, quando você pega ali Abraão, é a partir desse homem que o povo de Deus é estabelecido. Tá bom? Então, pensou em povo de Deus, pensou nação judaica, nação do povo de Deus. Pode fechar, obrigado. É a partir de Abraão. B, quem pode ler para mim, por favor? Ele é o pai de todos os que são da fé. Gálatas 3:9. O sentido de pai é referência de alguém que é exemplo. Ele foi o primeiro homem salvo pela fé. Antes dele,
Outros também foram salvos pela fé, porém Deus usa esse homem para explicar o formato da salvação, exemplificar o formato da salvação, que semeia Romanos 4:3. Então ele usa Abraão como para tipificar o relacionamento do homem com Deus, né? A partir de Abraão, a gente vai ver depois que ele teve muitas dúvidas, ele poderia ter relutar por fazer esse chamado de Deus, mas a fé, e aí voltamos a destacar no nosso panorama, não só a fé de Abraão, mas de como todos os patriarcas se destacam e mostra esse relacionamento que Deus está criando entre o homem e ele. Quem... Abraão é o primeiro ancestral do Salvador Jesus, especificado. Você pode pensar, poxa, antes de Abraão teve o povo. Por que a genealogia começa a partir de Abraão? Porque é a partir daí que Deus separa realmente o povo dele. Se você pega Mateus 1, na genealogia de Jesus, o primeiro nome que aparece lá é Abraão. Tá? Então por isso que é tão importante a vida de Abraão. Vamos lá, vamos seguir aqui e você pode completar na sua apostila. Conhecendo o mais famoso patriarca, genealogia. Então, na sua apostilinha ali você vai completar a partir de Noé, né, onde reinicia a história do povo de Deus. Abraão é da linhagem de Sem, e aí você pode completar bisavô de Abraão, Serug. Sei que não está dando para ler muito bem aqui. Serug, Serugue, bisavô de Abraão, Serug. Pai de Abraão, avô de Abraão, Naor. Pai de Abraão, Terá. E aí também já tem uma curiosidade aqui. Terá, ele perde um filho, né? Arã, ele morre antes desse chamado, né? Depois, quando Abraão vai atrás do chamado, Arã não está mais nessa figura familiar. Quem que aparece daí nessa figura familiar? Ló. Que é o sobrinho Ló. A gente vai conversar sobre isso hoje. Então, bisavô Serug, avô Naor, pai Terá, e a gente tira aqui a figura do irmão dele e vai para o sobrinho Ló. Isso aqui é importante para depois a gente se localizar. Vamos lá, então, a gente vai em que tempo aqui? A gente comentou um pouquinho semana passada, Abraão era filho de Terá, 20 gerações depois de Adão e 10 depois de Noé. Tem lugar aqui, ó, quem está chegando. Considerando que Noé ainda teria vivido 350 anos após o dilúvio, Abraão poderia ter conhecido seu ancestral e também a Sem. Então a gente acredita que Abraão e Noé são contemporâneos, eles viveram na mesma época. Pela contagem, pelo tempo que o pessoal vivia, possivelmente eles eram contemporâneos. E aí, fazendo um gancho com outro curso que a gente está tendo, que é Velho Testamento, Jó, quando você vai estudar a vida de Jó, dá a entender também que Jó era mais ou menos dessa época aqui, da época dos patriarcas, tá? Como a Bíblia não afirma com clareza ali, mas vendo a história, conceitos da vida de Jó, dá a entender então que Jó também era contemporâneo dessa época aqui. Em que lugar? Lembra que a gente falou semana passada um pouco da viagem de Abraão? Eu vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia dessa caminhada. Vamos lá para o nosso Google Earth. Carregando. Então aqui, ó, vamos lá. Aqui, pessoal, Ur dos Caldeus, desculpa. Da onde Abraão sai. Então aqui acredita-se que era a habitação de início de Abraão. Daqui eles vão até Arã, aqui em cima. E depois eles descem para a região de Jerusalém. Vamos medir aqui mais ou menos a distância.
Vamos lá. 880 quilômetros até Harã, em linha reta aqui, né? E até Jerusalém, 1.513 quilômetros. E aí eu te pergunto, será que não era mais fácil fazer isso aqui, ó? Opa, voltar para a régua aqui. Não era mais fácil fazer isso aqui? Era ou não era? Olhando aqui, na teoria, sim. Mas aqui, gente, esse caminho, depois a gente vai ver, ele liberava os rios. Então aqui é o rio Tigre, rio Eufrates, tem aqui uma sequência de rios. Então o que se acredita dessa caminhada é que eles vão andando por aqui para aproveitar os rios. Poderia já fazer essa caminhada aqui, mas eles chegam até Harã e depois descem a Jerusalém. Esse caminho aqui seria muito mais difícil, né? Essa travessia direta até a região de Canaã ali de Jerusalém. Vamos voltar aqui então. Vocês já se localizaram? Opa! Tá? E a sua história, conhecendo então o mais famoso patriarca, que é Abraão. Então aí você já pode completar na sua apostila. Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Gabriel, você conta para mim quantas pessoas tem daí? Já 49? Você divide por 6 daí para mim, para eu saber quantos vão dar aí para fazer o grupo. Acho que 8 e mais 1, né? E aí, então, Deus tem o chamado a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Vamos ali, ó. Houveram muitas dificuldades aparentes acerca da sua fé nas promessas de Deus. Letra A. Quem pode ler para mim? Letra A ali. Ele não sabia para onde Deus o levaria. Eu quero que você imagine agora você na sua casa e Deus te chama e fala: sai da tua terra e do meio dos seus parentes. Seria fácil fazer isso? Sim ou não? Não. Supondo que é Deus que está chamando, é mais uma segurança. Mas você não sabe para onde você vai. A vida de Abraão foi montada em cima daquela terra. E aí Deus fala: eu vou te levar para uma outra terra. Começa a se colocar no lugar de Abraão. B. Sua esposa era estéril. Aí você pensa Deus falando: os seus descendentes vão formar uma grande nação. Abraão olha para o lado e tem Sara estéril. Quem aqui ia duvidar um pouco? Bem sincero. Quem ia achar estranho? Pô, Deus, acho que você errou a casa, Deus. Acho que é a próxima, não é com Abraão, é outro. Dificuldades do chamado de Abraão. C, quem pode ler para mim? Ele foi forçado a quebrar os laços familiares. Então ele deixa a sua terra, ele vai para uma terra estrangeira. A primeiro momento ele vai com alguns dos seus familiares, e depois a gente vai ver sobre isso. Ele tem que rachar ali, ter uma divisão com Ló. Então ele é forçado a sair daquilo, do senso comum dele. Ele é forçado a sair da terra dos seus parentes, da onde que ele estava tranquilo, aí atrás um chamado de Deus de algo incerto. Letra D, quem pode ler para mim? Vamos pensar aqui, ó, fazendo uma analogia, nada contra a cidade, mas você está lá na sua pacata Cascavel, que já não é tão pacata assim, mas você consegue dormir tranquilo. Ou quem conhece uma cidade mais tranquila que Cascavel aí? Quem viaja pelo interior aí? Corbélia, Céu Azul. Tem mais pacata aí? Vera Cruz do Oeste. Então é uma cidade tranquila. Pensa que ele está lá com seus parentes em Vera Cruz do Oeste e Deus fala: Abraão, você vai sair daqui e vai para o Rio de Janeiro, lá para o morro, e você vai tomar aquela terra como herança. Eita Deus, e agora? E agora? É mais ou menos isso. Claro que Abraão vai saber depois, né, que Canaã era situada, essa terra prometida a eles era situada. Ele vai saber posterior, mas é um desafio. Ele sai da onde que ele já tem uma raiz para um lugar onde Deus quer que ele vá, sem saber como vai ser, sem saber como vai vencer aquele inimigo, sem saber. Por isso que ele é considerado o pai da fé.
todas as circunstâncias negativas para Abraão, mas ele vai e segue em frente. Letra E. Quem pode ler? As provas vieram sobre Abraão enquanto ele obedecia a Deus. E é isso aí, a gente vai caminhar conforme a história de Abraão, e a gente vai vendo as provas que foi colocado sobre ele. Então ali, para você completar, a sua descendência darei essa terra. Deus promete a Abraão lá no capítulo 12, versículo 7. Essa é a promessa de Deus, ó, sai da tua terra, que essa nova terra vai ser sua, e a sua descendência será dono disso aqui, você será numeroso, e Deus reforça e reforça e reforça. Vamos lá, seguindo aqui agora um quadrinho melhor para vocês visualizarem. Então, ele sai daqui e vai beirando os rios, tá? Beirando os rios, beirando os rios. Como que faz para manter vivo aqui sem rios? A palavra de Deus fala que eles faziam poços, né? O povo nômade cavava poços e ia atrás de águas. Então, quando ele desce de Arã, ele vem até aqui no Vale do Siquém. E depois, seguindo ali na sua apostila, ele desce para o Egito, tá? Então, chega na terra que Deus manda. Chegando lá, o que acontece? Estabelecendo em Canaã, precisou descer ao Egito, devido a um rigoroso período de fome. Eu quero que você comece a imaginar aqui, ó. Abraão sai daqui, Abrão, né? Vai lá até Arã, depois desce, chega na tão sonhada e prometida terra. Chegando na terra, ele passa fome. Que promessa é essa de Deus? Que ele chega lá, aonde ele tinha que habitar, ele passa fome. Aí ele vai até o Egito. A covardia de Abraão fez que ele, ao chegar no Egito, mentisse afirmando que sua esposa era sua? Era uma mentira? Meia mentira, né? Lá na genealogia, gente, deixa eu voltar aqui. Opa. Sara é filha de Terá, tá? Com uma outra mulher. Então ela era realmente meia irmã de Abraão. Então ele está mentindo pela metade, parcialmente. Mas quando você, e quem leu o texto, quando você pega lá, por que Abraão faz isso? Porque ele tem medo, né? Ele tem medo de ser morto, e a motivação dele mostra que é uma mentira por completo. Ele deixa de falar que era sua esposa, e em nenhum momento fala que é meia-irmã, mas sim ele fala que é sua irmã. Então ele está mentindo, por medo de ter alguma retaliação, ele está mentindo ao povo lá, tá bom? Então ele vai até o Egito, e aqui o que acontece lá no Egito? Deus começa a castigar o faraó. E o faraó vê que tem alguma coisa estranha. Peraí, a gente não está fazendo nada errado, estou sendo castigado, tem alguma coisa estranha. Aí chama Abraão, e você pode completar ali, ó. Deus pune a faraó e a sua corte com graves doenças. E Deus é tão bom que Abraão desce até o Egito e Abraão volta do Egito mais rico. A palavra de Deus fala que ele volta com um rebanho maior, que ele volta com cabras, com bodes, e isso gera o que depois? A discussão entre Abraão e Ló. Então vê como as coisas se encaixam. Uma coisa que a gente pode destacar aqui, que até ali está no item 13, uma pessoa que é dada como presente a Abraão aqui, Agar. Quem lembra de Agar aí? Vai ter um importante papel depois aí. Então, Agar vem do Egito. É um presente de um povo que não seguia a Deus. Então Agar vem do Egito. É um despojo aí de um povo que não seguia a Deus. E aí tem o retorno de Abraão até essa região aqui entre Siquém e Damasco. Depois a gente pode abrir ali mais ou menos onde no mapa, onde tem essa divisão ali de Abraão e Ló. Pessoal, agora o que a gente vai fazer? Quantos, Raul? Então, chegou mais um, né? Tinha 49? 50, então. Então, 6 grupos. A gente vai fazer assim, ó. 6 grupos de 8 pessoas, 4 grupos de 8 pessoas e 2 grupos de 9 pessoas. Vocês vão dividir esses grupos e a gente vai estudar capítulo por capítulo, que está dividido aqui na apostila. O que vocês vão fazer? Vocês vão dividir. Vai precisar ler o capítulo inteiro? Não vai precisar ler o capítulo inteiro. Você vai em cima das coisas que eu marquei aqui.
Então você vai ler ali, vai completar e você vai tentar trazer algum ensinamento para o dia de hoje. Por exemplo, algum ensinamento para a sua vida. Vou dar um exemplo aqui, o pessoal que vai pegar o grupo 13 vai ficar fácil. A desavença entre Ló e Abraão. Então, tem um momento que é preciso fazer uma divisão. Deus dá sabedoria a Abraão, falando, a partir de agora vai precisar dividir, porque a terra não está suprindo. Abraão, na teoria, ele seria quem teria o direito de escolher para um dia, mas ele passa esse direito a Ló. Então ele é humilde, ele passa esse direito a Ló, ele deixa escolher. Por que ele deixa escolher? Porque ele sabe que Deus está no controle. Ele sabe que se Ló escolhesse um lugar, Deus também ia abençoar. Se fosse um lugar ruim que Abraão, por exemplo, iria, Deus ia abençoar ele. Então ele sabe que Deus está no controle. Outra coisa que a gente vê, Ló olha com os olhos humanos, ele olha para o Vale do Siquém, para o Vale do Jordão, vê uma terra boa e pensa, é para cá que eu vou. Sem lembrar que a fama de Sodoma, já tinha uma fama ruim em Sodoma e Gomorra, que ficava naquela região. Então aí você vai, a gente tem que olhar com os olhos espirituais, não com os olhos humanos. Então você vai tirando lição no seu grupo, entenderam? Alguma dúvida? Você só vai fazer o seu capítulo proposto, tá? Então você vai estar com o 13, você vai fazer só o 13, o 14 só o 14, depois a gente vai discutir junto aqui, tá? Então separem agora, você pode espalhar aqui pela garagem, pode vir mais no canto. Em grupos, são 4 grupos de 8 e 2 grupos de 9. Depois que separar, eu vou dar o tema para cada um, tá? Tem um grupo de 9 aqui, mais um de 9 aqui. O resto fechou, então. Pessoal, pode ir mais lá no canto ali, Isso. Vamos lá, vou dividir aqui então, Vou ser legal com vocês aqui, Então aqui, capítulo 13, capítulo 14, vocês aqui, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, beleza? 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Ler, completar o que está ali no seu capítulo e tirar o ensinamento dentro do grupo aí que você pode tirar para a sua vida como exemplo. Primeira coisa, você lê ali o que fala, completa. Se tiver alguma dúvida, você pode levantar a mão. Gente, só para localizar aqui, vamos lá então, Aqui é o Mar Morto, tá? Mar Morto. Acredita-se que Abraão, na hora da escolha que a gente vai falar aqui, ele fica com essa região aqui, ao norte do Mar Morto, aqui, tá? E Ló vem para essa região mais abaixo aqui, tá? E aí, depois na destruição de Sodoma, é algo que é cientificamente também aceito e historicamente também, que é a destruição de Sodoma como enxofre, né? A palavra de Deus fala que é destruída com enxofre, com fogo e enxofre, e a grande concentração de enxofre no Mar Morto, né? A gente não dá para afirmar com certeza se naquela época o Mar Morto já era morto, né? Se já era morto, ou se ele era só mar, né? Ou se ele já era Mar Morto, mas por a região de Sodoma ser muito próximo ao Mar Morto, entende-se que há uma influência dessa destruição e esses altos níveis de enxofre que incidem no Mar Morto, tá? Então, só para você se localizar, é mais ou menos aqui, região de Sodoma. Vamos lá, então. Deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Vocês vão me ajudar, tá? Então, o grupo ali, vamos completar juntos. Vamos falar onde completa, tá? Ló escolheu a região leste, região de Vale do Jordão. Vale do Jordão, que seria Sodoma, tá? Vale do Jordão, Sodoma. E Abraão escolheu permanecer em Canaã. O que vocês discutiram aí como grupo aí sobre essa parte? Quem que pode falar aí? Pode ficar em pé e falar pro grupo ou só falar alto aí? O que vocês tiraram de ensinamento disso? Acho para vocês, tá mais preparado.
Só um ensinamento. Não, pode ser sentado também, não tem. Então, como o pastor falou, né, uma das questões é realmente essa, de você não olhar para as coisas com olhos humanos, mas você confiar inteiramente. Né? Trazer isso para a nossa realidade. Você confiar inteiramente nos planos do Senhor para a tua vida, mesmo quando você não sabe o que vai pela frente. Né? Isso aí? As consequências que acaba sofrendo por não pedir orientação, não seguir a orientação de Deus. Isso, colocar Deus na vida da gente. E muitas vezes na nossa vida a gente olha lá uma oportunidade e vê só a parte boa, pensa essa oportunidade, foi o que ela fez, viu a oportunidade, Vale do Jordão, é para lá que eu vou, tem ali o que eu preciso, e depois ele sofre as consequências que a gente vai ver depois, tá? E aí Deus reafirma a promessa do capítulo 12, ele reafirma no capítulo 13, ele fala, toda a terra que você está vendo, depois que Ló escolhe, Abraão, beleza, às vezes Abraão podia estar meio abatido, poxa Deus, tão boa aquela região, eu poderia ter ido para lá, e aí Deus reafirma, toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência, para sempre, tornarei sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Deus reafirmando essa aliança com Abraão. Obrigado, grupo. Capítulo 14. Vamos lá. Capítulo 14. Quantos homens foram convocados por Abraão para libertar Ló, que foi feito prisioneiro pelos reis que investiram contra Sodoma e Gomorra? 318. Não é o filme 300, tá? É mais, é 318 aqui, tá? E aí aparece a figura de Melquisedeque e abençoa Abraão. Então vamos ler lá, depois a gente vai falar um pouquinho de Melquisedeque. Depois da vitória, Melquisedeque, rei de Salém, confirma a vitória a Abraão pela força de Deus. O rei Melquisedeque ofereceu pão e vinho. Primeira vez que aparece na Bíblia o dízimo. E aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre a simbologia desse rei. O que vocês destacaram, gente, desse capítulo? Quem pode falar e comentar com o pessoal? O Clair? Você foi escolhido? Apontaram para você, Clair. A gente fez um paralelo aqui, lembra muito a igreja, né? O socorro que Abraão fez a Ló, né? Os homens foram socorrer, e hoje a igreja faz esse papel, né? Socorrer a família, socorrer uma pessoa que precisa, né? E também a parte do dízimo, né? Que é colaboração para se unir e ter recursos para socorrer outras famílias, outras pessoas. Legal. Pessoal, só para vocês entenderem um pouco o contexto dessa história, porque às vezes fica meio confuso esse monte de rei, 5 reis contra 4 reis, o que é isso aí que está falando? Então, historicamente, dá a entender que existiam reis em cada cidade, tá? E aí, dentro desses reis de cada cidade, alguns desses reis tinham uma hegemonia sobre outras cidades. E aí na palavra de Deus ali, cita o nome do rei, eu até anotei aqui, senão eu vou esquecer. Kedorlaomer, ele fala ali nesse texto, é o nome do rei. Olha que nome bonito para você dar para o seu filho. Kedorlaomerzinho, vem aqui. Kedorlaomer, então cita o nome desse rei. O que dá para entender aqui? Esse rei, ele se junta com mais 4 reinados e ataca 4 cidades que se rebelam contra ele. Então, por exemplo, essas cidades pagavam imposto, de alguma forma eram submissas a esse rei, e num certo momento elas se rebelam e entram em guerra contra esse rei. E esse rei vai lá, junta os aliados e leva cativo, e dentre essas cidades está Sodoma, e quem está morando em Sodoma? Ló, e leva prisioneiro então esse povo dessa cidade. Conseguiu entender um pouquinho? Ficou um pouquinho mais claro? Então era um rei que tinha uma hegemonia sobre alguns ali, e esses povos se rebelam contra ele, e ele vai recuperar. É interessante falar sobre esse exército de 318. 5 cidades. Pensando assim, se você pensar 5 cidades, dá a entender que é um exército maior do que 318 homens. 5 cidades que lutam contra 4 cidades e vencem e levam pessoas prisioneiras. Então, dá a entender que é um exército grande. E aí Deus levanta 318 homens no meio da família de Abraão, né? Porque ali ainda
tá como família, é do meio do povo ali de Abraão, mas é em nível dos seus pastores, do pessoal que estava ajudando ele ali, que não são familiares. Levanta e entrega. E aí, Melquisedeque, que é um dos personagens mais enigmáticos aí da Bíblia, que não se fala muito dele, ele confirma e fala: ó, Abraão, pra você não ficar se achando, foi Deus que entregou o seu inimigo em suas mãos. Quem que é Melquisedeque, gente? O que a palavra fala sobre ele? Ó, vou ler aqui. Ó. Um personagem misterioso. Melquisedeque surge no cenário histórico da Bíblia de forma inesperada e até misteriosa. Ele é citado poucas vezes no texto bíblico, o que torna mais enigmático. Seu nome em hebraico é Malquisedeque, ou Rei da Justiça, ou Meu Rei é Justo. O relato de Gênesis 14 informa que ele era rei de Salém, um rei sacerdote cananeu. O autor de Hebreus diz que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio nem de dias nem fim da vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, é um rei. Olha só algumas características dele. Ele é um rei que, se você for pegar em relação à autoridade, ele está acima de Abraão. Opa, peraí, Abraão, patriarca, o cara que Deus chama. Por que ele está acima de Abraão? Porque Abraão dá o dízimo. Ele dá o dízimo a Melquisedeque. Então ele é acima de Abraão. Aqui ele é citado como um sacerdote. Dá a entender que ou pode ser uma figura de um momento só, ou realmente ele era um sacerdote de Deus em um outro povoado. Um ensinamento que a gente tira, que adorar a Deus e buscar a Deus não depende de pessoas, depende de Deus. Então, pode ser que tinha um outro povo já adorando a Deus em um outro determinado local, que seria então aí Melquisedeque representando o sacerdote de Deus, tá? O que é interessante? Sem genealogia, sem pai, sem mãe. Então, é um pouco, remete a Jesus Cristo, né? Remete a Jesus Cristo que ele está lá desde o princípio e vai estar até o fim. Fala sobre esse sacerdócio que depois é revelado em Jesus Cristo. Então, ele é um rei que não tem muita informação. A gente tem em Gênesis 14, depois em Salmo 150 relatando sobre Gênesis 14 e em Hebreus 7 falando sobre Gênesis 14. Então, ele não aparece muito na Bíblia, mas ele é um homem de Deus. Que diferença que isso vai fazer na nossa vida? Nenhuma, né? Não vai fazer diferença nenhuma. Mas é importante saber dessa história de Melquisedeque, desse homem de Deus, dessa figura de Deus que é apresentada na Bíblia, que mostra que é possível buscar Deus não sendo ali só da linhagem de Abraão. E é o que acontece com a gente hoje, né? Nós somos éramos um povo perdido, mas através do sangue de Cristo, independente da nação que nós somos, da linhagem que nós viemos, nós podemos adorar e buscar Deus. Beleza? Entendido sobre Melquisedeque? Não, a gente fala só o que a Bíblia fala. A gente não pode conjecturar muito, senão a gente está sujeito a erro. Tá bom, gente? Então, e aí, outra coisa legal sobre Melquisedeque e sobre o rei Bera, rei de Sodoma. Da mesma forma que Deus traz Melquisedeque aqui sobre uma analogia com Cristo, a gente pode fazer uma analogia do rei de Sodoma, que ele chega para Abraão e fala assim: Abraão, eu te entrego os bens e você me entrega as pessoas. Quem leu aí, lembra? Então, eu te entrego os bens e você me entrega as pessoas. O que o inimigo faz hoje na nossa vida? Você me entrega a sua vida e eu te dou coisas. Então, é uma analogia ali de Sodoma, um local impuro, que a gente pode fazer também. E o que Abraão fala? Eu não quero ser enriquecido através de Sodoma. Por quê? Porque Sodoma era o retrato do mal, era o retrato da imoralidade. Ele se posiciona e ele fala que ele não quer ser enriquecido através de Sodoma. Ensinamento para a nossa vida: Deus é que faz a gente prosperar. Se a gente quiser ir por meios ilícitos, a gente pode acabar mal, tá bom? Então, essas duas analogias que reforçam mais ainda a figura de Melquisedeque. Alguma dúvida sobre isso? Dízimo, primeira vez que aparece na Bíblia dízimo, tá? Isso já estava no coração, foi ali uma forma de ofertar, se torna lei depois lá em Moisés, mas aparece antes, por isso que é plano de Deus, aparece antes no coração de Abraão, muito tempo antes de Moisés, tá bom? Vamos lá, capítulo 15, quem estava no capítulo 15? Vocês? Vamos lá, vamos completar. Abraão teve... O que vocês colocaram aí?
Visão? A gente teve um probleminha de manhã também, eles ficaram, mas Abraão teve medo, tá? Pode completar aí, Abraão teve medo. Por que é importante falar isso? Mesmo Deus reafirmando as promessas nele, ele teve medo. Por que Abraão teve medo? Quem conseguiu sacar isso aí? Por que Abraão teve medo? Ele tinha uma esposa bonita. Também, né? Mas aqui é em outra situação. Não, aqui tem a ver com o cenário passado. Abraão acaba de vencer 5 cidades. Mas ele não mata os reis, que até num certo momento você ouve ali falando sobre o rei de Sodoma. Então ele acaba de vencer 5 cidades, mas a partir do momento que ele vence, e Melquisedeque fala para ele, ó, foi Deus que entregou em suas mãos. Ele teve medo de ser atacado de novo. Vai saber que esses reis vêm aqui agora e vão me atacar. Então Abraão teve medo. Aí Deus volta e reafirma a promessa a Abraão. Então esse medo está relacionado ali à parte da guerra. Tá, vamos seguir então. Seu herdeiro não será o que é nascido em Damasco, eu lhe darei um herdeiro. Venha para fora da sua tenda e conte as estrelas. Consegue contá-las? Assim será a sua? Quem aqui já deitou quando criança, ou quando adulto, ou quando jovem, e olhou para o céu e tentou contar as estrelas? Bem sincero agora, momento de... Conseguiram contar as estrelas? Falaram de cedo. Claro que dá, pastor, para contar as estrelas. Quando o céu está bem pouquinho estrelas, você conta lá umas 3, 4 estrelas. Mas quem já foi lá na cidadezinha que vocês falaram, que tem menos luz, e aí você senta naquele céu estrelado, não é impossível contar a estrela. Deus estava prometendo para Abraão, reafirmando a promessa, né? Deus revela que seus descendentes viverão durante 400 anos escravizados, porém no final ele punirá essa nação que fizer isso. Que cenário é esse aqui de 400 anos? Quem lembra que a gente falou semana passada? Egito. Como que eles chegam a Egito? Através de José. O que vocês tiraram de lição aí, gente? O que vocês viram desse capítulo? Bom, nós tiramos de lição que Deus é um Deus de aliança. E quando fazemos uma aliança com Ele, nós não precisamos ter medo de nada. E também tiramos aqui que os sonhos de Deus, eles são maiores do que os nossos sonhos. E muitas vezes nós tentamos dar um jeitinho para realizar os nossos sonhos, como Abraão fez, né, com Agar. Mas quando nós confiamos plenamente em Deus, Ele realiza os sonhos que Ele sonhou para a nossa vida. Então são sonhos imensos, que nós nem conseguimos ver muitas vezes. Também tiramos aqui que Deus, Ele, por mais que permita algumas vezes que seus filhos passem por provações, por tribulações, e seja até mesmo escravizado, passe por angústias, Ele sempre dá a vitória e Ele pune todos aqueles que nos oprimem. Por isso devemos confiar no Senhor e deixar que Ele faça a justiça, né? E também que somos estrangeiros nessa terra e por mais que sejamos levados a lugares conflituosos, a nossa terra, a nossa morada não é aqui, é lá no céu. Legal, parabéns, isso aí, parabéns. E é isso aí, pessoal. Aqui, ó, Deus está reafirmando uma promessa. Abraão teve medo, aí Deus precisou falar de novo. Abraão, vem aqui. Vou falar de novo a promessa. Olhe para a estrela. Olha lá. Então, reafirmando essa promessa. Na nossa vida também, muitas vezes a gente chega em alguma dificuldade e a gente precisa ir para onde? Para as promessas de Deus, que reafirmam a nossa fé. É muito legal, vocês pegaram aí também essa sacada. Deus fala dessa promessa e logo depois Ele fala, mas vocês vão ficar escravos 400 anos. Quem aqui ia desanimar? Poxa Deus, 400 anos. Claro que Abraão não pegou isso aqui, mas Deus querendo provar a fé de Abraão. A gente vê isso a toda hora. Eu estou te prometendo, vai acontecer, mas você vai precisar de fé. Vamos seguir lá, capítulo 16. Nascimento de Ismael. Desvio de Abraão e Sarai em sua peregrinação. Ele estava com 86 anos e o filho que havia sido prometido não havia chegado. Sarai lhe oferta sua escrava egípcia Agar, com o objetivo de se cumprir a promessa, visto que era estéril.
Pessoal, hoje de manhã a gente conversou, como que isso era cultural, é muito fora da nossa realidade. Já pensou aí, esposa, você falando, pega aqui a minha empregada para ter o filho com ela. É muito fora da nossa realidade, né? É ou não é? Sim. Então, mas lá era cultura. Como que funcionava a descendência? Até fala lá na Bíblia, a gente lê. Se não tivesse filho, quem ficaria com os bens seria o servo com um posto maior na casa, que no caso é Eliezer, que é citado ali na palavra, tá? Então, Abraão pensa, entre não ter já começa a entrar a dúvida, né? Entre não ter um filho com Sara e ter um servo meu com os meus bens, meus descendentes, o que eu vou fazer? Vou dar um jeitinho. E aí o pastor Eduardo brinca que Sara chega para Abraão e fala assim, olha Abraão, toma aqui Agar para você ter um filho com ela. E aí Abraão fala, não tem problema, me veio aqui Agar e vai lá e tem Ismael com ela, né? Desvio. Até foi legal que falaram hoje cedo. Eu vou deixar vocês falar, depois eu completo. Mas vamos só completar aqui, que eu vou fazer uma ligação. Às vezes vocês também pegaram essa ligação aqui, tá? Mas vamos seguir aqui, ó. Vamos completar ali. Sara culpa o marido e maltrata a serva. Para Abraão, a solução foi obedecer e abdicar da sua liderança espiritual do lar. E por fim, a solução para Agar foi fugir do problema. Então Abraão fala para Sara, trata você aí, resolve o problema aí. Então ele deixa a sua liderança de lado. Agar vai ser encontrada pelo anjo do Senhor. Ela precisou obedecer a sua determinação, que deveria voltar para o seu dono estando grávida. Teria um filho por nome de Ismael. Ele será como um jumento selvagem. Eu nunca... Ei, som. Tá saindo? Ei. Alguém aqui já viu um jumento selvagem? Eu nunca vi um jumento selvagem. Mas eu já caí de um cavalo domado. Imagina um jumento selvagem. Então, o que vocês destacaram aí? Desculpa, eu estava olhando toda hora para cá. O que vocês destacaram, gente? Pode falar daí mesmo, um pouquinho mais alto. Vamos lá. Pode falar aí. O que vocês tiraram de... Duas coisas que Abraão não teve paciência. Esperar a promessa. Deus prometeu que ele não soube esperar. E obediência. Colocando na nossa vida, a gente também é assim. Promete, não vai deixar. A gente quer dar um jeitinho. Por isso que a consequência até hoje, por causa dessa briga entre os povos árabes e o povo judeu. Até hoje, por causa dessa... Por causa do jeitinho. Então essa consequência ficou, né? Isso acontece na nossa vida também. Às vezes a gente quer dar um jeitinho e a gente acaba colhendo a consequência desse jeitinho. Vou falar que o pessoal da manhã falou, eu nunca tinha me ligado nisso e achei interessante. Acontece parecido com Adão e Eva aqui. Quem que tem a ideia? É Sara. E Sara chega para Abraão. A mesma coisa que Eva foi tentada e Eva chegou para Adão. E eles poderiam ter se firmado e falado, não. Né? Talvez a consequência lá do pecado no Éden teria sido diferente. E aqui também a consequência teria sido diferente. Então, falta da liderança ali do homem. Falta do posicionamento, dessa influência. Então, eles fizeram essa analogia. Eu nunca tinha parado para pensar. Achei bem interessante. Alguém já tinha pensado nisso aí? Não botou a culpa, e na verdade ainda ele depois ele fala, resolve você. Então ele não se omitiu. Então é bem interessante essa analogia aí que dá para fazer com Adão e Eva. Eu nunca tinha parado para pensar em relação a isso. Mais alguma coisa vocês querem completar? É isso, né? Vamos lá, Gênesis 17. Vamos lá, tem que dar uma corridinha para a gente terminar. Ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Teve o seu nome alterado de Abrão para... Olha como a promessa de Deus vai se cumprindo aos pouquinhos. Primeiro ele recebe uma promessa, depois Deus fala, reafirma lá do pó da terra, depois ele fala para olhar para as estrelas, e agora ele tem um nome que significa Pai de multidões. Então, seguindo a promessa.
todo sexo masculino entre vocês serão circuncidados, a marca do povo de Deus. Homens, olha aqui para mim, era no seco, não tinha anestesia. Talvez eles tomavam lá um chazinho para doer menos, mas era... Ainda bem que não tem mais isso, né, gente? Vamos lá. Até tem para alguns aí, mas não... Abraão foi circuncidado com 99 anos e Ismael com 13. E é revelado o nome do menino onde será estabelecida a aliança. Qual é o nome desse menino? Isaac. Tá certo, desculpa. Mas você pode colocar Isaac também, aliança eterna, e colocar Isaac. É porque tem a ver com o nome, né? Revelado o nome do menino. Mas tem a ver, pode ser. Coloca aliança eterna e Isaac. Tá certo. O que vocês destacaram aí, gente? Então, aqui, fala da segunda vontade. Deus falou com ele, antes da minha vontade, seja. Desculpa, eu não ouvi, João. Pode falar mais alto um pouquinho? Antes, segundo a minha vontade, que seja íntegro, né? Aham. A gente traz hoje para a nossa vida, porque Deus falou isso para ele, né? E ele teve prosperidade, né? Em várias áreas da vida dele. Isso para a gente também, para a gente ter prosperidade em várias áreas da nossa vida, a gente precisa seguir a vontade de Deus e ser íntegro. Aham. E a segunda coisa que a gente falou foi que também, aos 99 anos, Abraão, Deus manda ele andar segundo a vontade de Deus, né? E tornando o pai de muitas nações, tornando prolíferos. Isso quer dizer que a promessa de Deus é cumprida na hora de Deus. Isso, na hora de Deus, isso aí. A promessa de Deus é cumprida na hora de Deus. Na parte da circuncisão também, né? Então Deus separa, né, o seu povo, né, através da circuncisão naquela época, e hoje nós somos separados através né, de Jesus Cristo, né, pela graça. Né? Eu acho que essa é a grande sacada dessa parte aqui, Deus separando o povo dele. Deus usa a circuncisão ali para separar, e essa circuncisão vai até lá no Novo Testamento. Era a lei, então entra para o livro de lei, e depois Paulo fala que a circuncisão deve estar no coração, não é? O externo já não é mais importante. As pessoas ficavam muito apegadas, se converteu, precisa circuncidar. Não era mais importante o externo ali, a marca, mas sim o que estava no coração, né? A gente entra no tempo da graça, mas isso caminhou pelo povo de Deus até o Novo Testamento, então é uma separação, e é muito bem colocado pelo grupo ali que hoje nós somos um povo separado. Qual que é a nossa marca? É o amor, é seguir a Cristo, é crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Principal marca, né? O amor, isso aí engloba tudo. Mas nós temos uma marca também hoje. Então, se destaca aí nos dias de hoje também isso. Alguma dúvida em relação a isso? Não? Legal a obediência de Abraão, que ele mesmo dá o exemplo, né? Mesmo com 99 anos, ele dá o exemplo, depois Ismael. E todo menino com 8 dias receberia essa marca. Capítulo 18. Alguns fatos importantes que destacam nesse capítulo. Aparição de 3 homens a Abraão. O que vocês colocaram aí? 2 anjos e o próprio Deus. A gente já explica isso aqui. Confirmação da promessa. Sara riu. Tá? E clamor por Sodoma e Gomorra, não havia nem 10 justos. Pessoal, importante aqui, ó. 10 justos. Essa passagem aqui, ó, Abraão está no seu acampamento, Deus aparecem 3 homens, tá? Como que a gente chega nessa conclusão que era 2 anjos do próprio Deus? E aí, Abraão leva eles para sua tenda, prepara uma comida, enfim, serve bem aqueles homens, e a gente faz uma ligação com Hebreus capítulo 7, eu acho, Hebreus capítulo 7, fala que alguns de nós recebemos anjos em nossa casa sem saber. Então aqui Abraão estava recebendo um anjo, pode ser que tenha acontecido na sua vida, né? A gente não vai entrar na conjectura aqui de como é um anjo, como o anjo é, enfim, mas aqui dá a entender que era um homem normal, que ele fala de 3 homens, e aí 2 são anjos e o outro é o próprio Deus. Como a gente chega nessa conclusão do próprio Deus? Que eles reafirmam essa promessa ali. Sara dá uma risadona lá e depois ela nega que riu, mas primeiro que ela estava ouvindo atrás da porta, atrás da tenda, né? Estava ali espiando o que estava acontecendo, dá uma risada, depois fala que não deu.
E é legal, uma coisa que sacaram hoje cedo também, que ela fala, como eu, depois de ter passado do meu período fértil, até fala ali, depois de velha, de estar numa menopausa ali, e aí falaram, pô, mas Sara, ela não tinha sabedoria mesmo, porque ela já era estéril mesmo, não tinha período fértil para ela já era estéril. Então, Deus promete, reafirma essa promessa, mesmo ela sendo estéril. E aí, após isso aí, esses 2 anjos seguem para Sodoma. Eles vão para Sodoma. E Deus fica com Abraão. Então, por isso que a gente chega a uma conclusão que era 2 anjos e o próprio Deus no formato de um homem ali, tá? Tem gente que fala que é Jesus. Eu não posso afirmar, não sei se era ou não era. Mas era Deus num formato de homem ali. Ele fica com Abraão e aí tem essa negociação. 50 justos, não tem. 40 justos, não tem. 30 justos, não tem. 20, 10, não tinha 10, tá? Então aí Deus toma a decisão por destruição de Sodoma e Gomorra. O que vocês destacaram aí como grupo? Pode falar um pouquinho mais alto? Aham. Com relação a Sara, ela não acreditou. Aham. Até Abraão se questionou, né? Nossa, mas eu depois de velho na cidade, eu ainda vou ter aquela dúvida, né? O marido vive forte falando pra ele, né? E Sara também não acreditou. Até levou depois falou de Deus, né? Dizendo, eu ouvi, você viu sim, né? Depois sobre o clamor do Sodoma e Gomorra, a gente nota que Abraão tinha uma conversa íntima com o Senhor. Uhum. Né? Uhum. E ele tinha uma insistência, né? Ele realmente se preocupava, né? Com a vida do se preocupava com a morte. Uhum. Então ele teve uma conversa íntima com o Senhor e pediu por Ló. Eu acho que era esse sentimento dele. Legal, grupo. Ó, 3 coisas que eu destaco pra gente terminar e tem mais o último capítulo aqui. Hospitalidade. Pode ir, ó. Hospitalidade, então, imagina se Abraão pega e não recebe esses homens, né? Então, hospitalidade, que é reafirmada no Novo Testamento. Segunda coisa, a gente acreditar nas promessas de Deus, mesmo Sara reafirmando, ela ainda não acreditava. E terceiro, o clamor pelo perdido. O clamor pelo perdido. Então, Abraão teve misericórdia daquele povo. Ele pensou, poxa, ele estava tentando encontrar uma maneira de salvar Sodoma. Se tivesse 50, salvar todo mundo. Se tivesse 20, salvar todo mundo. E a gente tem que ter essa misericórdia pelo perdido hoje em dia. A gente tem que ter esse amor por aquelas pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. Valeu, grupo. Obrigado. E aqui o último capítulo, a destruição de Sodoma e Gomorra. A palavra de Deus, ó, muito legal isso aqui. Mesmo Ló, com toda esse coração voltado para o mal, que é corrompido em Sodoma. Eu acredito, eu entendo nisso. Eu entendo isso, que lá em 2 Pedro Deus fala que ele foi um homem justo. Olha só, um homem justo. Mas ele teve um coração corrompido pela imoralidade, pelo meio que ele estava, ensinamento para a nossa vida. O meio faz diferença na nossa vida. Onde a gente está faz diferença na nossa vida. Ló queria recepcionar e proteger aqueles homens que ele considerava ser justo. Então ele tenta ainda proteger, a ponto de quem leu lembrar que o que ele faz lá? O pessoal da cidade queria ter relação com os anjos. O que ele faz? Ele oferece as suas filhas. É muito estranho isso, não é? Por quê? Ó, 2 linhas que tem aí, tá? Primeiro essa perversão de Ló. Ele tinha essa perversão, mas no meio de toda a perversão ainda ele quis proteger o povo de Deus, os homens de Deus. A mulher não tinha muito valor naquela época. A mulher sofreu nessa fase cultural ali, ela não tinha muito valor, né? Esse resgate da mulher vem através de Maria. Maria resgata o valor da mulher, principalmente ali para a cultura judaica, tá? Então, ele oferece as filhas, aí tem 2 linhas. Primeiro que, na cabeça dele os homens eram homossexuais, eles não iam querer as mulheres, tá? Porque eles estavam atrás dos anjos. E a segunda linha é que essas 2 mulheres tinham sido prometidas a casamento. Até depois você vê que esses genros são chamados para fugir com eles, mas eles não vão. Então, uma linha que esses genros iriam proteger essas mulheres. E também a terceira é que Ló entregou mesmo as filhas deles lá para aquele povo, tá? Que acabou que não aconteceu, né?
Mesmo no meio de toda aquela perversão, Ló ainda repreende o ímpio. Ele está falando: o que vocês estão fazendo? Vocês estão loucos, vocês vão se aproveitar dos homens de Deus. Então, no meio de toda aquela perversão, ele ainda, no meio de toda aquela perdição, ele ainda é justo, ele tem ainda uma clareza de Deus ali. E aí, todo mundo sabe aquela historinha, eles fogem, Deus manda para a montanha, ele ainda quer um segundo caminho, vai para outro lugar. O que acontece com a mulher de Ló? Olha para o passado, né? Tem esse passado preso. Quem tem filho pequeno deve ouvir estátua de sal, né? Do 3 palavrinhas da nossa cabeça, olhou para trás, a mulher de Ló e se deu mal, né? Virou uma estátua de sal. Então, ela olha para trás, vira estátua de sal. E aí, descendência de Ló, ele e as 2 filhas. Não sabiam que Abraão estava lá, não sabiam que ainda tinha parentela, ele achou que tudo havia sido destruído. E o que acontece? As filhas embriagam o pai, reflexo de ser criada no meio de Sodoma. Deus manda Ló ir para a montanha, sabendo que lá só ia ficar ele e as 2 filhas. Olha, eu não posso te explicar com clareza isso aí, né? Mas eu acho que é mais uma proteção da família mesmo. Não sei se tinha um plano ali por trás daquilo. Eu acho que era mais uma proteção. Porque depois aqui, na verdade, Deus manda Ló para as montanhas e eles vão para outro lugar, né? Eles desobedecem ao que Deus falou, né? Então ele manda Ló para uma região e Ló desobedece. Talvez naquela região ele encontrasse pessoas, né? E Ló é desobediente. E aí sim, naquele lugar onde ele é desobediente, acaba só os 2, né? Então já é um fruto de uma desobediência. E aí, gente, só para a gente terminar, o que gera? As filhas embebedam o pai e tem 2 filhos, Moabe, e que gera 2 povos, os Moabitas e os Amonitas. Naquele panorama geral que a gente fez, esses povos são inimigos de Deus até rei Davi. Povos que foram sanguinários com o povo de Deus, que destruíram o povo de Deus, que foram uma pedra de sapato no povo de Deus. Resultado do pecado. Então aqui 3 resultados do pecado: Ismael, árabes e os filhos de Ló, os moabitas e amonitas. Beleza? Alguma dúvida? Não? Pessoal, eu sei que hoje foi bem corrido, desculpa pelos travados da garganta aqui, mas vamos orar encerrando essa aula. Deus, eu quero te agradecer pela vida de cada um aqui, Pai, quero te agradecer por essa segunda aula, que o Senhor abençoe a semana de cada um, Pai, que o Senhor nos ajude a caminhar, que o Senhor mostre ensinamentos através da vida desses patriarcas e que a Tua palavra possa estar no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, amém.